E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula tratando de um assunto super importante que é a direção defensiva. Estou eu aqui com o instrutor e motorista profissional, Fabiano Inácio. Isso aí, Cláudia. Agora vamos falar sobre os elementos da direção defensiva. Exatamente, este é o tópico principal dessa aula, os 5 elementos da direção defensiva. E para começar, a gente vai ver aqui quais são os 5 elementos. O que é dirigir defensivamente? O condutor que dirige defensivamente, ele reúne esses 5 elementos, que são conhecimento, habilidade, atenção, a decisão e a previsão. Quando ele consegue reunir todos esses elementos, ele consegue preservar a si mesmo, aos outros, ajudar a diminuir os acidentes, os índices de acidentes que nós vimos na última aula, fazer a prevenção da sua melhor forma e também amplia a sua capacidade de dirigir com segurança. Isso é uma das coisas interessantes que acontece. O seu modo de dirigir se transforma no decorrer do uso da direção defensiva. A partir do momento que você começa a praticar esses 5 elementos, você já se torna um motorista defensivo no trânsito e mais seguro. Sim. E o primeiro elemento que a gente vai aprofundar o conhecimento aqui é justamente conhecimento. Olha, se você vai dirigir, você precisa conhecer o código. Precisa conhecer os requisitos mínimos legais para realizar a condução, para participar do trânsito. Afinal de contas, conhecimento ele é a base, é a estrutura para você fazer a condução, fazer o uso do trânsito de forma adequada. Isso, você precisa ter o conhecimento também sobre as regras gerais de trânsito, dos seus deveres, dos deveres dos outros. Você precisa ter o conhecimento do veículo que você está, do o que aquele veículo traz para você utilizar no trânsito. Então, o ideal é que você tenha conhecimento tanto externo quanto interno. Sim. Precisa conhecer as particularidades do veículo, como que ele funciona, pelo menos um conhecimento básico, noção básica, noção mínima mesmo de mecânica, para você conseguir entender, perceber os sons vindos do veículo, conhecer cada um dos comandos, conhecer o painel do veículo. Tem gente que se acender uma determinada luz no veículo, não sabe o que significa aquilo lá, se precisa ver alguma coisa adicional, a pessoa não conhece. Então, o conhecimento, ele abrange todos esses itens. A gente vai ver agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto cego. Você sabe regular corretamente o seu retrovisor? Você sabe como que faz uma boa regulagem para você minimizar a possibilidade de acidente? E se você souber, como que é feita? Tem gente que coloca o retrovisor a 90 graus, tem gente que coloca o retrovisor mais inclinado, tem gente que acha que tem que ver aqui, como você vê aqui na imagem aqui do meu lado, a lateral inteira do veículo. Preciso ver a lateral? Não preciso? Abre mais? Fecha? Qual que é o ponto ideal? O ideal é que você coloque o retrovisor numa posição em que você vê até o final do seu veículo e também vê um pouco fora da lateral do seu veículo. Porque se você regular o seu retrovisor somente para dentro, você vai estar vendo muita lateral, muita lata do seu carro e poucas cenas ao lado do seu carro. Você vai ver mais a lateral do carro do que propriamente a traseira, o restante da sua volta. Baseado nessa informação, qual que seria a posição ideal? 90 graus. Você colocar o seu retrovisor exatamente paralelo ao seu veículo. Então, na hora que você faz a visualização do retrovisor, você vê só o final do seu veículo, você faz a regulagem assim, ó, tô vendo a lateral todinha. Você vai abrindo, 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 até não ver mais a lateral, você vê, às vezes, só a pontinha do final do veículo, ou nem vê essa pontinha, que você já sabe que tá ali. Foi você que regulou. E aí você vê toda a parte externa. Mas ainda assim, mesmo fazendo a regulagem correta, olha só o que pode acontecer.
Tem alguns pontos específicos que você não vai conseguir enxergar. Você vê aqui, ó, o uso de um espelho convexo no interior do veículo. É uma adaptação que você não precisa fazer, mas é só para você perceber que o retrovisor não está mostrando que tem um motociclista ali do lado, né? O motociclista está no ponto cego. E aquele espelhinho convexo está mostrando que ali naquela área tem um veículo. Por ser mais rápido, por ser menor, às vezes a gente não consegue ver o veículo do motociclista. E aí ele fica exatamente no ponto cego. Se eu vou fazer a conversão, o que eu tenho que fazer? Tem que olhar mais de uma vez no retrovisor. Você não precisa fazer adaptação. A adaptação aqui é só um exemplo. Estamos só realmente demonstrando para você. Pode? Pode, não tem nada que te impede de fazer isso, tá? Porém, não é obrigatório, não é necessário você fazer. O que você precisa, o que é necessário é compreender que existem os pontos cegos, existem pontos na lateral do veículo que eu não vou enxergar, e por isso eu preciso, antes de iniciar uma manobra, conferir mais de uma vez, olhar no retrovisor interno, verificar no outro retrovisor, antes de iniciar, por exemplo, uma mudança de faixa, uma ultrapassagem. Preciso entender que os outros veículos têm velocidade diferente da minha. Sabe que tem situações que você pode não perceber um ônibus, uma carreta do seu lado? E por que que isso acontece? Às vezes por falta de uso do retrovisor da forma adequada, às vezes por falta do posicionamento adequado do retrovisor. E aí, quando eu começo a entender isso, a ter esse conhecimento, eu começo a prevenir essas possibilidades, não deixar que isso aconteça. Opa, passei demais. Aqui nós temos o painel de instrumentos. O condutor, ele precisa conhecer o painel de instrumentos do seu veículo. Qual é o seu veículo? Na moto, o painel é de um jeito. No carro, o painel é de outro. Tem diferença de um Gol para um Honda Civic. Tem diferença de um Fusca para um Palio. Tem diferença de um Fusca para um Palio, para um Pajero. Não importa a marca do seu veículo, você precisa conhecer o seu. Não importa qual é o fabricante, cada fabricante tem um procedimento a adotar. Alguns colocam um painel mais bonito, com luz, coloca um dispositivo adicional, coloca um posicionamento diferente, porém existe um padrão mínimo. Tem que ter a luz de combustível, tem que ter o velocímetro, tem que ter o odômetro. Cada veículo tem uma simbologia. Se o motorista souber o que o painel está dizendo para ele, ele pode prevenir acidente, pode prevenir uma quebra do seu veículo. Então, o ideal é que ele tenha o conhecimento do veículo que ele está conduzindo, que ele tenha conhecimento sobre o painel de instruções, entendeu? Porque às vezes uma simples lâmpada pode estar mostrando para ele uma falta de óleo no veículo, um aquecimento a mais no veículo, uma luz queimada, entendeu? Que ele esqueceu uma seta ligada, um sinal de advertência está ligado ali no painel, ele está vendo aquela luz piscando, ele não sabe o que é aquilo. Então ele tem que ter também o conhecimento sobre o instrumento do painel do veículo dele. Perfeito. Outra coisa que influencia também na direção é como é que você se senta. Tem gente que fica lá todo relaxado no volante, dirige assim, ó. Se houver uma situação de emergência, aparecer um animal na pista, dá tempo de reagir? Olha só, eu vou ter que levantar, posicionar de novo meu corpo para poder segurar o volante adequadamente. Não tem condição, não dá para dirigir desse jeito. Mas tem gente que faz isso, tem gente que deita lá no volante, no banco, até estende ele um pouquinho para trás, e aí de um braço só está conduzindo lá o veículo, na maior tranquilidade. Só que isso, na verdade, além de tirar a atenção e tirar realmente a habilidade de defesa do motorista, isso, na verdade, não é condução segura, não é condução defensiva. O posicionamento do condutor é extremamente importante. Olha só, é importante que você, condutor, esteja com o corpo posicionado adequadamente, de forma confortável, claro.
É por isso que o banco tem tantas regulagens. Esteja com o cinto de segurança posicionado adequadamente. Se eu estiver deitada, relaxada na cadeira, não tem condição, simplesmente não tem condição, de eu colocar o cinto de segurança de forma segura. Aí, o que, que as pessoas fazem? As pessoas que conduzem dessa forma, fica sem cinto de segurança, porque ele fica pegando aqui em cima, fica pegando aqui, ó. Aqui não é lugar de pegar o cinto de segurança. O cinto de segurança ele tem que ser posicionado no meio do peito, ele tem que passar aqui, ó, transversal. Não tem condição de dirigir de outra forma, não é seguro. E aí, o que mais? Eu vou posicionar meu corpo, ó, posição confortável, mas um pouco mais levantada, ajustada aqui ao banco. Os braços vão estar mais ou menos 90 graus, marcando aqui no volante, ó, seria a posição do relógio 10:10 ou 9:15, mais ou menos nessa posição. E aí eu consigo colocar, segurando o volante nessa posição, consigo uma posição segura, confortável, dá para dirigir horas e horas nessa posição sem se cansar e ter atenção a tudo o que eu preciso no trânsito. A posição correta também, Cláudia, ela traz benefícios à sua saúde também. Entendeu? Você dirigindo com o corpo fora do lugar, né, todo torto, igual você mesmo mencionou, com certeza em poucos minutos você vai estar com o seu corpo todo dolorido. E além disso, traz também economia, porque se você regular o seu assento na posição correta, você vai evitar de descansar o pé em cima do acelerador sem necessidade. Porque nós sabemos, o motorista profissional sabe que o veículo que ele conduz, ele já tem um peso que deve ser usado a seu favor. Em lugares que você não tem necessidade de acelerar o veículo, você simplesmente deixa o próprio peso dele fazer a força, deixar ele seguir o fluxo. Se você colocar o seu assento muito próximo, você automaticamente vai estar com o pé em cima do acelerador no momento que nem há necessidade. E a partir do momento que você aciona o acelerador do seu veículo, você está injetando combustível nele, às vezes sem necessidade. Então, você afastando, colocando a posição certa, a hora que você tiver num lançante, numa descida suave, você pode simplesmente deixar o veículo seguir sem estar com o pé apoiado em cima do acelerador. Então, a posição correta, ela traz também economia. E Com nos dias certeza. de hoje, nós sabemos que quanto mais você economizar no seu veículo, no veículo da empresa que você trabalha, você só vai colher benefícios. Com certeza, com certeza. Agora, aprofundando na questão da atenção, existem 3 tipos principais de atenção. Então, eu tenho atenção fixa, atenção difusa e atenção dispersa. Atenção fixa, ó, eu vou estar atento a um ponto específico. Vou dar um exemplo. Estou aqui parada, o sinal está fechado e eu estou aguardando o semáforo sinalizar no verde para eu poder prosseguir. Eu estou com a atenção fixa. É uma coisa específica que eu estou aguardando acontecer e estou aqui praticamente vigiando este momento, vigiando o semáforo que vai trocar do vermelho para o verde. Ao mesmo tempo, eu estou usando o segundo tipo de atenção mencionado na direção defensiva. Que os dois que são fundamentais na direção defensiva são atenção fixa e atenção difusa. Atenção fixa, eu vou fixar a minha atenção no trânsito, eu vou estar focada com realmente concentração naquilo que eu estou fazendo. E tem a atenção difusa, estou concentrada naquilo que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, ó, prestando atenção no painel, fazendo a leitura do painel, eu olho os retrovisores, eu confiro os retrovisores, eu estou prestando atenção naquele pedestre lá na frente que vai atravessar. Eu estou prestando atenção que uma bola saiu de uma determinada casa e está rolando para a rua. A minha atenção, ela está focada, e ao mesmo tempo que ela está focada, ela está atingindo outros pontos que são fundamentais para o meu sucesso na condução. Agora, qual é o tipo de atenção que não é bem-vindo na direção defensiva? Atenção dispersa. Quando você está disperso,
Você está prestando atenção em coisas que não era para estar prestando atenção na hora que está dirigindo. Quando você está dirigindo, você tem que prestar atenção, ó, no trânsito, no volante, no painel, nos retrovisores. Tem alguns objetos que a gente leva para o trânsito que não são para ser utilizados no momento que você está conduzindo. O que que é atenção dispersa? É distraída. Se você está distraído, se você está permitindo que alguma coisa te distraia no trânsito, algumas coisas podem acontecer que você não vai perceber. E nessa hora que você não percebe, você pode causar um acidente grave. Deixei essa imagem de vermelho aqui justamente para chamar a sua atenção. Se eu estou dirigindo a 90 quilômetros por hora e você para prestar atenção em outra coisa que não é o trânsito, você permite se distrair por 2 segundos, você é capaz de andar 50 metros cego. 50 metros sem ver o que está acontecendo na sua frente. Por isso é tão importante você prestar atenção no trânsito e ter a atenção correta, atenção fixa e atenção difusa. Não permita que nada te distraia no trânsito. Se vai dirigir, esteja focado, esteja atento àquilo que está acontecendo à sua volta. A partir do momento que você assume a direção de um veículo e você entra no trânsito, é como se você estivesse ligando uma chave, a chave da atenção. Porque vai aparecer várias coisas que vai tentar tirar a sua atenção do trânsito. Vai aparecer uma mulher muito bonita passando ao lado, aquela fração de segundo que você vai olhar, você já tirou a sua atenção do foco, que é dirigir. Passou um outro carro mais bonito que o seu, ou alguma coisa que tira a sua atenção do trânsito, você já rodou vários quilômetros, vários metros cego, totalmente cego. Hoje em dia, eu, como motorista profissional, vejo no trecho muitos colegas motoristas, tanto profissional como amadores. Amador, a gente diz que é a pessoa que tem habilitação, mas ela não exerce a atividade. Já o profissional é aquele que exerce a atividade. Geralmente, até na habilitação, vem exerce a atividade remunerada. E a profissão dele não é que ele é um motorista profissional, ele é melhor que o outro. Não. É a profissão dele que é motorista. Vem na carteira profissional dele, motorista. Por isso ele é motorista profissional, ele vive dessa função. Nós vemos muito aí, muitos colegas no trecho usando o celular. E o celular virou uma febre, né? Hoje em dia tem grupo disso, grupo daquilo. O cidadão vai para o trânsito e ele coloca o celular dele do lado. Aí deu o sinalzinho de mensagem, aquele momento em que ele ouve o barulho do celular, do grupo chamando, sinal que chegou uma mensagem, o simples som já tira a atenção do motorista. A partir daquele momento que ele ouviu o som do WhatsApp, ele já fica, será que está acontecendo? Ele está dirigindo, será que está acontecendo? Será que fulano respondeu? É outro? Ou o que é? Hein? A atenção dele já foi embora. Então, o ideal é que o motorista ele tire essa função durante o momento que ele estiver dirigindo. Pega o celular, deixa num cantinho, desligue o celular ou coloque no modo silencioso e a hora que ele estiver num local seguro, ele vai lá e dá uma olhada nas mensagens que chegou para ele. Eu já vi acidente, até mesmo no perímetro urbano, tem pouco tempo, em que o cidadão estava em uma reta e só ele na faixa dele e, de repente, ele se envolveu naquele acidente e bateu em 3 automóveis. Era 7 horas da manhã, estava tranquilo e de uma hora para outra ele chegou e bateu. Outros colegas que já conhecia ele falou, mas esse colega aí vive no celular. Vive no celular. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com essa mania de usar o celular durante o tempo que a gente está dirigindo. Está no grupo? Deixa no cantinho. Da hora, num local seguro, você pega o seu celular e olha todas as suas mensagens. Perfeito.
Perfeito. Não deixe que isso tire a sua atenção. O celular, ele não tira a atenção 2 segundos, costuma ser 20. E você, no trânsito, precisa prestar atenção em muitos elementos. Costuma ser 20 segundos para você digitar uma palavra, para você achar o contato e digitar uma palavra. Imagina quanto de espaço que você percorre sem prestar atenção no percurso. E quando a gente pensa em atenção, a gente pensa em outros elementos também. O que você precisa prestar atenção no trânsito? Em que você precisa prestar atenção no trânsito? Dentro da atenção no trânsito, temos também que ter atenção com as placas de sinalizações, com os pedestres que estão às nossas voltas, com os ciclistas, os motociclistas que aparecem de uma hora para outra, a velocidade dele ela é muito maior do que a dos demais veículos. Então a gente tem que estar ligado o tempo todo, tem que estar com atenção no trânsito o tempo todo. Temos também que ter atenção, Cláudia, com o nosso percurso. Saber sobre o nosso percurso, procurar alguma informação se aconteceu alguma coisa nesse trajeto que nós vamos percorrer. Isso aí. No trânsito, a gente precisa ter atenção o tempo todo. E quando a gente pensa no percurso, é importante a gente pensar em planejamento. Para onde que você vai? Como está o trânsito no meio do caminho? Condições climáticas, condições da via. Por isso é tão importante a habilidade de previsão. Você, condutor, precisa prever o que você pode encontrar logo ali na frente. Onde você vai? Como está o tempo? Hoje a gente tem muitos recursos, hoje tem aplicativo para dizer qual é o percurso mais rápido, qual é o percurso mais seguro, onde tem acidente. Então, use essas ferramentas a seu favor. A previsibilidade, capacidade de prever, não tem nada a ver com bolinha de cristal. Tem a ver com a sua capacidade de fazer uma boa análise de risco antes de iniciar a sua atividade. E com base nessa análise de risco, você toma a decisão mais adequada na sua condução, no seu percurso, no seu dia a dia. Agradecemos a sua atenção até aqui. Foi muito bom estar com você nessa aula e acreditamos que esse conteúdo pode contribuir tanto para você ter uma vida melhor, uma qualidade de vida maior no trânsito, como também ter capacidade de minimizar a possibilidade de se envolver num acidente. E vamos diminuir os altos índices de acidentes.